Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa, a paz do Senhor, amém? Confesso para os irmãos que, quando foi imposto esse convite, eu fui ter um particular com Deus. E nesse momento, quando eu levo e sou levado a esse particular com Deus, Deus ministra sobre a minha vida e diz: até quando eu quero fazer a vontade sobre a sua vida e você corre? Até quando eu faço as províncias, as providências, os milagres acontecerem e você não entende? Por quanto tempo eu tenho te chamado, meu filho, e você não acorda? Em menção disso, queridos, Deus se revela a uma palavra em meu coração para trazer à amada igreja. Eu convido aos irmãos que podem abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1. Xalabadarás. Marcos, capítulo 1, versículo de número 16 até o 20. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de número 16 até o 20. Por favor, coloque sobre os seus pés, mediante a reverência à palavra do Senhor. E diz assim a palavra de Deus: e andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançaram a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passaram dali um pouco mais diante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus vai mencionar nesse texto que Jesus, ele passava pela Galileia, e eu quero voltar para que você entenda com convicção do que eu vou passar para você essa mensagem. Jesus, ele é batizado por João Batista, ainda nesse capítulo, e logo após ele é levado ao deserto para ser provado por Satanás. Jesus, quando volta ao deserto, João Batista é levado à prisão, e ali Jesus começa o seu ministério. Jesus passa pela Galileia e avista Simão. Jesus passa pela Galileia e avista Simão. Quando Jesus vê aquela cena, Simão limpando as redes, porque a profissão de Simão
que agora Pedro, Jesus o chama para a segui-lo. Sua profissão era pescador. Pescador, a gente sabe que vive da pesca. Quando encontra um dia mau, às vezes não tem uma, vamos dizer assim, não tem uma necessidade notória sobre a sua pesca. E Jesus depara com Simão Pedro, mas Jesus não está preocupado com o lavar das redes. Jesus está preocupado o que aquele homem fazia com as redes. Porque aquele homem era o homem que seria o frente de batalha de Jesus. Era o homem cujo, ao coração do Senhor, ele poderia estar à frente de todas as batalhas. Jesus olha o seu coração e diz: te farei hoje pescador de homens. Simão, agora já Pedro, segue a Jesus. E mais diante, Jesus, quando se depara com João e Tiago, também lavando as redes, com seu pai Zebedeu, diz: siga-me. O tema da palavra nesta noite: Pedro, João e Tiago. Você quer ser um deles? Peraí, evangelista, não compreendi. Pedro, João, Tiago? Mas os discípulos não eram 12? Sim, eram 12. Mas aí que vai a revelação, pastor. Como somos confrontados no dia a dia de hoje, que todos sabem, muitos são chamados, mas poucos serão. Mas espera aí, deixa eu entender. Foram escolhidos 12 discípulos. Sim, foram escolhidos 12 discípulos. Mas dentro dos 12 se encontravam 3 homens de confiança de Jesus. Dentro daqueles 12 encontravam 3 homens que era a confiança de Jesus. Queridos, eu quero que você entenda que mediante essa escolha que Jesus faz aos seus discípulos, Jesus ao tempo todo ele está sondando o seu coração. Jesus o tempo todo, mesmo se você aceita Jesus hoje, Jesus sonda o seu coração. Mas espera aí, evangelista, eu preciso compreender essa palavra direito. Eu preciso guardar essa palavra para o meu interior, para o meu coração. Ok, eu vou te explicar. Jesus, quando escolhe os 3 para ser os homens de confiança dele, do ministério dele, Jesus pauta em 2 aspectos. 3. Jesus prevalece e estabelece e confia a Pedro a sua igreja. Jesus confirma e estabelece João, a sua mãe. Jesus estabelece o amor à igreja, amor de eu e você que temos ter por o outro. Jesus encarrega João de ser o homem que distribua o amor entre os discípulos. Tiago, evangelista, qual seria o diagnóstico dele? Qual seria a função dele? Tiago foi o primeiro homem a dar sua vida por Jesus. Você estaria hoje disposto a dar sua vida para Jesus? Espera aí, evangelista.
Aí você pegou pesado comigo. Entregar minha vida para Deus, sim. É fazer que o velho homem fique lá fora. É fazer que a velha mulher fique lá fora. O seu eu fique lá fora. E ao chegar aqui, você realmente entregar sua vida ao Senhor. O relógio já não deixa eu pregar. Abra sua Bíblia comigo, que eu preciso te dar referência sobre isso. Marcos capítulo 5, versículo 37. Olha só que interessante isso. Amém, obrigado. Marcos capítulo 5, versículo 37. Olha porque a função dos três. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço que chocava e muito espreiteavam. E entrando lhe disse: por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, ela dorme. Todos conhecem a passagem, quando Jesus ressuscita a filha de Jairo. Jairo, todos sabem que era um chefe da sinagoga. Eles tinham suas crenças religiosas. Nesse momento, quando Jairo reconhece que Jesus é o Messias, ele se vai em direção ao Messias, se depara com Jesus, se ajoelha e entrega. E pede misericórdia para que Jesus vá até a sua casa e ressuscite a sua filha. Jesus, nesse momento, sabia que a filha de Jairo, ela não estaria morta, estava dormindo. Peraí, evangelista, eu quero entender aonde você quer chegar, porque os três. Eu vou te explicar agora. Quando Jesus chega na casa de Jairo, chama o pai e a mãe da menina. Ele chama o pai e a mãe da menina para adentrarem ao local do milagre. Ei, preste atenção que eu vou te dizer agora. Tem certas situações que eu e você não entraremos ou não participamos, porque às vezes não somos escolhidos, somos até escolhidos por Deus, mas não somos confiados por Deus. Por que isso, evangelista? Eu posso falar, pastor? Eu posso pregar assim? Porque às vezes quando a gente encara o nosso ministério, de qualquer maneira, você às vezes é até escolhido, mas fica do lado de fora. Você vê os milagres, os prodígios e as maravilhas, mas não consegue contemplar o milagre que está perto de Jesus. Peraí, deixa eu entender, evangelista. Está apertando para o meu lado? Eu tenho que apertar, porque está apertando para mim. Apertou para mim, não foi, pastor Diogo? No momento em que você se depara com a sua vida espiritual desequilibrada, você fica fora do milagre. Você é até chamado para ver o milagre, mas não entra. Você até é chamado, Caleb, para presenciar milagre, mas quando acontece o milagre no horário exato, você fica do lado de fora.
Explique isso direito, evangelista. Eu preciso falar isso para vocês. Explique isso com mais veemência, com mais clareza. Você vem para a igreja, vem para os cultos, adora o Senhor, mas passa por situações que são adversas à nossa fé. Todo tempo você e eu somos provados. Todo tempo eu e você somos provados. Mas no momento em que Jesus conta com você, você não está pronto para que Jesus conte contigo. No momento em que Jesus precisa de você, você não está pronto para servi-lo de maneira exata. Espera aí, evangelista. Aí você pegou pesado. Me deu um golpe baixo agora. Eu também fui pego dessa maneira. Antes de eu pregar aqui em cima, antes de eu pregar para vocês, eu prego para mim primeiro. Antes de eu passar para você o que eu vivo, o confronto vem primeiro para mim. Não adianta, querido, a gente servir a Deus da maneira que servimos. Não adianta, querido, servirmos a Deus de uma maneira chola. Não adianta, querido, servir a Deus de qualquer jeito. Não adianta. Se eu fosse você, dava glória. Porque se essa palavra chegou até você, é porque Deus quer falar contigo hoje. No momento do confronto, quando chega em nossa vida, é um momento de oportunidade, querido. Foi dito aqui no início do culto dos louvores, uma chance igual a essa, talvez eu não tenha nunca mais. Os discípulos estavam ao lado de Jesus o tempo todo. Mas os que Jesus confiavam mais eram somente 3. Espera aí, evangelista, deixa eu entender. Eu vou te citar exemplo. No momento da transfiguração de Jesus, Alabás, Decu, Manai. No momento da transfiguração de Jesus, que Jesus leva aos 3 discípulos ao monte da Galileia. No momento que Jesus é transfigurado, ele sobe aos altos céus entre as nuvens e conversa com Moisés e Elias. Os 3 discípulos presenciam aquilo e ficam totalmente deparados que estava andando do lado do homem certo. Por que eu estou dizendo está andando do lado do homem certo? Porque tem pessoas que se dizem ser cristãos, tem pessoas que se dizem ser evangélicas e está do teu lado e não serve para estar do teu lado. Peraí, evangelista, me explica isso aí. Deixa eu entender. Os seus sonhos, os seus projetos, tudo aquilo que Deus coloca sobre a sua vida. Você é uma pessoa reta, íntegra nos caminhos do Senhor. Jesus coloca um caminho reto para a sua vida. Deus coloca sonhos, projetos em suas vidas. No momento em que você coloca e conta para alguém, pessoa crente, anda do seu lado,
É a primeira pessoa que vai falar para você: não tem jeito, não vai dar certo. É a primeira pessoa que fala assim: desiste. Para quê? Para a igreja, está na pandemia. Para que se entregar ao altar? Deus tem compaixão de todos. Para que viver uma vida reta? Se somos humildes, tem diferença de humildade para ser humilde. As pessoas não entendem. Às vezes a gente consegue visualizar tanta coisa que acontece no mundo espiritual, no mundo dos evangélicos, que as pessoas não conseguem compreender. Quando você é escolhido dos escolhidos, quando você é escolhido dos escolhidos, permita-me dizer algo. O pastor já fez essa pergunta inúmeras vezes aqui dentro da igreja. Mas você tem certeza da sua salvação, querido? Você tem a certeza que você vai morar na morada eterna? Peraí, evangelista, está me assustando. Quer dizer que eu vou para o inferno? É. Se verdadeiramente você não seguir aos passos do Senhor, eu não tenho que te dizer outra coisa, querido. Se verdadeiramente você não levar o seu ministério a sério, eu não tenho que te dizer outra coisa. Se verdadeiramente você não estiver disposto a entregar a sua vida nos caminhos do Senhor, eu não tenho que te dizer outra coisa, querido. Se verdadeiramente você não conseguir amar o seu irmão que está do seu lado, eu não consigo dizer outra coisa. Se verdadeiramente você não tiver comunhão com a igreja, eu não consigo dizer outra coisa, querido. Essa palavra é uma palavra de confronto, que confronta o meu coração e confronta o seu coração, querido. O momento que estamos passando, mediante a crise, situações adversas à nossa fé, eu não teria como ficar pregando só prosperidade para você. Eu tenho que pregar aquilo que confronta a tua alma. Eu tenho que pregar aquilo que é verdade para a sua vida e para a minha vida. Quantos crentes nesse período, pastor, foram lançados para o inferno? Quantos irmãos estão desviados na casa do Senhor? E a gente vai falar da palavra dele, ele fala que não quer nem saber de crente. Só fugindo um pouco da palavra, pastor. Ontem eu estive na casa de uma pessoa que eu fui visitar. Tem 67 anos. Vou visitar a questão de trabalho. Eu não conhecia a pessoa. Mas a pessoa, quando vê que você é sincero com Deus, o Espírito testifica. Ele olhou para minha cara e disse assim: você é crente, né? Eu pensei 3 vezes e disse para ele assim: não, sou crente. Mas eu pensei 3 vezes para pensar o que esse cara vai dizer para mim. Eu tenho que já pensar para poder revidar para ele. Eu falei assim: alguma coisa contra crente? Ele falou assim: todas. Aí eu falei assim: já desde agora eu quero te pedir perdão pelo que te fizeram. Ele falou assim: crente é um bando de todo mundo
Eu disse para ele: às vezes a gente se engana com a palavra crente e cristão. Crente até o inimigo é, querido. Mas eu acredito que estou sentado, estou de frente para um povo que é cristão. É um povo que é escolhido, um povo que veio buscar a presença de Deus neste lugar, um povo que vai morar na seara, um povo que é escolhido e não tem medo de ser confrontado. É muito fácil eles lá fora levantar a bandeira do mal cristão. É muito fácil eles lá fora dizer que crente não presta. Sabe por que aqueles... Não é falso crente. Os que não conhecem a palavra estão dizendo isso pra gente. Porque quando passaram dentro da igreja... Rapaz, eu tenho que falar. Quando passaram o seu período na igreja... Fizeram se comportar como de maneira tosca, como maneira de qualquer maneira na igreja. E qualquer tribulação que passa, que ele passa, ele vai lá fora e abomina a igreja. O que eu quero dizer para você, querido, nessa noite. 3 homens que Jesus escolheram para ser íntimo dele. 3 homens que Jesus escolheu para andar mediante os milagres que só onde Jesus podia pisar. 3 homens que Jesus, quando Jesus foi crucificado, esses 3 homens pulverizaram a palavra de Deus. Mas espera aí, os 12 pulverizaram. Mas Pedro pregou sobre a sua igreja. João pregava sobre amor e Tiago pregava sobre arrependimento. Eu queria convidar o ministério de louvor. Se pudesse cantar aquele primeiro louvor, Carol. Eu não sei o nome. E eu queria convidar os nossos pastores que se colocassem aqui de frente para o povo. E quando estiver tocando essa canção, você possa fazer uma alta reflexão sobre a sua vida, querido. Você possa refletir que Pedro, Tiago e João eram escolhidos, mas eles eram os escolhidos dos escolhidos. Eu queria que você se colocasse sobre os seus pés nesse momento. A priori, eu não estou fazendo um apelo. A priori, eu não estou falando se você está desviado ou está na presença de Deus. O que eu quero que você entenda, querido, o que eu quero que você entenda, meu amado, minha amada, é que qual dos escolhidos você quer estar? Entre quais escolhidos você quer permanecer na classe? Escolhido dos escolhidos ou meramente só escolhidos? Tá bom, evangelista, escolhidozinho ali, tá bom, dentro da casa de Deus. Em qual classe você quer estar, crente? Em qual classe você quer permanecer, igreja? Em qual
classe, você quer avançar. Estou arrependido de tudo que eu fiz, evangelista. Estou arrependido mesmo. Essa palavra veio de encontro no meu coração. Parece que Deus falou comigo nessa palavra. E eu quero ser o escolhido dos escolhidos nessa noite. Os pastores estão aqui à frente. Os pastores da serva estão aqui à frente. Os anjos da igreja. Se você quiser ser escolhido dos escolhidos, saia do seu lugar e seja um deles, como Pedro, Tiago e João.